Bom dia, está no ar mais um episódio de Panorama Câmara. Hoje, 13 de abril de 2026, são apenas as 10 da manhã. Esta semana está lotada com eventos interessantíssimos da Câmara Espanhola. Hoje está acontecendo o Comitê de Tecnologia, onde os nossos associados estão falando sobre IA com responsabilidade e também sobre caminhos para uma governança eficiente. No dia 15, teremos um comitê de internacionalização, onde falaremos de logística e oportunidades de negócio dentro do marco da UE-Mercosur. Se você é associado à Câmara Espanhola, está convidado a participar neste evento. Directo dos estúdios da Câmara Espanhola de Comércio no Brasil, damos início a mais uma manhã de conversas e análises estratégicas sobre os temas que impactam diretamente a governança, a rotina e a competitividade das empresas. No programa de hoje, abordaremos dois assuntos críticos para o atual ambiente de negócios: a adequação regulatória frente às novas exigências de saúde mental no ambiente de trabalho e os desafios operacionais no comércio exterior, em um cenário cada vez mais dinâmico e de alta complexidade. Eu sou Carlos Fernandes e é um privilégio conduzir esta agenda com você esta manhã. Vamos ao nosso primeiro bate-papo de hoje. Para iniciar o nosso programa, vamos falar sobre a norma regulamentadora número 1, NR1, que estabelece diretrizes gerais de saúde e segurança do trabalho e obriga a empresas a gerenciarem riscos ocupacionais, incluindo fatores de saúde mental. Para isso, recebemos a Danilo Masco, advogado trabalhista empresarial sênior do Brigante Advogados. Seja muito bem-vindo, Danilo. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui para comentar um pouco desse tema tão importante e significativo para todas as empresas. Sem dúvida. E Danilo, para iniciar, então a minha pergunta é claríssima. Quais foram as atualizações da NR1 e qual é o prazo estabelecido para que as empresas se adequem às novas exigências? Ótimo. Para a gente entender primeiro, né, quais foram as atualizações, é importante a gente comentar sobre a Portaria 1419, que foi publicada em 2024, na qual ela institui formalmente que os riscos psicossociais precisam estar contemplados dentro do programa de gerenciamento de riscos, tá? Então, dentro do programa de gerenciamento de riscos das empresas, precisa estar formalmente documentado os riscos psicossociais, e dentre eles a gente vai comentar mais adiante. Importante destacar que a portaria ela é de 2024, ela seria colocada em prática em maio do ano passado. Contudo, o Ministério do Trabalho postergou por mais um ano e nós precisamos, todas as empresas precisam estar adequadas a todas essas exigências até dia 25 de maio deste ano, de 2026. Puxa, então estamos bem perto do deadline que foi estabelecido, né? Exatamente. Estamos aí pouco menos de 50 dias para que comece, de fato, a ocorrer as fiscalizações sobre esse tema. Puxa, Danilo, então com certeza muitos dos nossos ouvintes vão estar bem curiosos por saber mais sobre este tema. E para aprofundar um pouquinho, eu gostaria de saber, porque quando falamos de riscos psicossociais é uma terminologia muito ampla. Então, eu gostaria de perguntar para você quais são os riscos psicossociais que esta NR1 contempla. Você poderia nos dar alguns exemplos? Claro, com certeza. Primeiro, é importante a gente destacar que os riscos psicossociais que a norma regulamentadora número 1 contempla são os riscos psicossociais voltados ao ambiente de trabalho. Ou seja, o que isso quer dizer? Eu não posso trazer para o meu PGR os riscos ou algumas questões psicossociais individuais do meu colaborador que seja extra-trabalho, que seja fora do meu ambiente de trabalho. Tem uma frase que a gente traz e é muito importante que é: os riscos psicossociais decorrem
da forma como o trabalho ele é organizado, das tarefas e das relações no ambiente profissional, não estando relacionadas às características individuais do trabalhador. Bom, e quais são, né, alguns exemplos desses riscos psicossociais? Nós temos a carga excessiva de trabalho, nós temos os prazos irrealistas dentro do ambiente de trabalho, né? A falta de apoio de liderança ou colegas, temos o assédio moral e o assédio sexual. Por fim, eu gostaria até de trazer esse risco psicossocial, porque o assédio eleitoral. Primeiro, nós estamos em ano de eleição, né? Uhum. E alguns auditores do trabalho já estão notificando algumas empresas no Brasil inteiro, de maneira orientativa, para que elas contemplem dentro do seu programa de gerenciamento de riscos, dentro do seu programa de gerenciamento de riscos, precisa ser contemplado o assédio eleitoral. Puxa, interessantíssimo. Até porque se nós atendemos um pouco às informações que vão saindo sobre quais são as enfermedades mais comuns nos nossos dias, realmente vai ganhando muito terreno as enfermedades de caráter psicossocial. E como você falou, na verdade estão muito atreladas a como realmente funciona uma organização. Você não pode dar as costas a ese factor, sem dúvida. Mas, lógicamente, a aplicação depende de como vai a ser depois vigilada e quais vão ser os castigos, né? Quais vão ser as multas que vão ser aplicadas. E aí é onde eu gostaria de levar a terceira pergunta para você. Como vai ser feita essa fiscalização e quais são as possíveis multas que se gerariam ante incumprimentos? Excelente pergunta. Inclusive, o que a gente vem sendo muito procurado pelos nossos clientes é exatamente essa questão. Como será feita a fiscalização, né? E quais são os valores, né, dessas multas aplicadas? Primeiro, no dia 26 de maio de 2026, muito provavelmente as empresas receberão via domicílio eletrônico trabalhista uma notificação solicitando alguns documentos, dentre eles uma lista de afastamentos dos colaboradores afastados, podendo ser de 12, 24 meses, Uhum. eventuais questionamentos sobre o canal de denúncia dessas empresas e o PGR com as atualizações voltadas para os riscos psicossociais. Então, dia 26, muito provavelmente, as empresas que nos assistem serão notificadas para entregar essa documentação. Num segundo momento, e isso fatalmente irá acontecer, de modo que faziam 12 anos que nós não tínhamos concursos para auditores fiscais do trabalho. De modo que, em janeiro de 2026, mais de 850 auditores do trabalho foram empossados para atuar não só nessa fiscalização da NR1, como em todos os outros tipos de Uhum. fiscalização. Ou seja, não será feita apenas uma fiscalização documental. Eles, de fato, irão a campo para entender um pouco melhor como tudo isso foi feito, foi documentado e como isso está sendo feito ao decorrer do tempo, certo? Com relação às multas, as multas elas variam muito, tá? Podendo chegar a R$ 100.000. Porém, o que é importante a gente destacar? Nós temos aqui autos de infração que podem chegar a R$ 100.000, porém, nós temos multas em ações coletivas, onde podem chegar em valores milionários. Tá? Como exemplo, recentemente, a grande mídia vem divulgando, eu usei como exemplo o assédio eleitoral como um risco psicossocial, nós já temos condenações em ações civis públicas, ações coletivas, de empresas que foram condenadas em valores astronômicos.
tá? Acima de 4 milhões de reais por questões envolvendo o assédio eleitoral. E justamente por isso, os auditores estão notificando de maneira orientativa as empresas para que não tenham nenhum tipo de problema, seja na fiscalização do próprio Ministério do Trabalho, seja em ações civis públicas, ações coletivas movidas pelo Ministério Público do Trabalho. Perfeito, Danilo. Para finalizar, eu gostaria de tocar uma questão, porque, bom, você falou que apenas estamos a 55 dias, faltam 55 dias para que entre em vigor essa lei que você comentou. Mas uma questão clara é que não todo mundo está preparado, tem sempre empresa que espera até o último momento. Pelo que você falou, é uma questão séria, não só vão ser pedidos papéis, sino que vai ser realizada uma verificação do campo. Então, acho que o melhor jeito de terminar a nossa entrevista hoje seria se você pudesse dar uma recomendação às empresas que ainda não iniciaram esse trabalho, não têm o seu PGR atualizado, que elas deveriam fazer neste tempo que ainda tem antes de que comece a validez da lei. Claro, bom, primeiro de tudo, né? A gente precisa, e nós chamamos aqui no Brigante de Comitê de NR1. O que que a norma ela traz? Ela recomenda que seja feita essa análise por setores jurídico, saúde e segurança do trabalho e o departamento de RH. Isso é extremamente importante. Portanto, o que eu recomendo para as empresas e o que eu recomendo para os meus clientes? Montem esse comitê de NR1, no qual vocês farão reuniões quinzenais, reuniões periódicas, para que tenha de fato esse acompanhamento. Por que que eu trago isso? Para que o PGR seja muito bem construído com relação a questões voltadas para fatores psicossociais, é de extrema importância que seja escolhida a metodologia correta. Se a metodologia for utilizada de maneira incorreta ou se a metodologia utilizada não for a que de fato atenda ali o que vem trazendo na nossa portaria, fatalmente o PGR de vocês será invalidado e fatalmente serão aplicadas essas multas. Então, o que que eu recomendo? Crie esse comitê de NR1 envolvendo departamento jurídico, saúde e segurança do trabalho e RH. Façam acompanhamentos periódicos, seja da metodologia utilizada, seja do inventário de riscos, façam a auditoria do inventário de risco de vocês. Tenham um plano de ação muito bem documentado. O plano de ação, ele também será matéria de fiscalização dos auditores. E logo na sequência, vocês precisarão ter um cronograma de treinamentos, workshops e campanhas durante todo o ano e durante todo o período, até a próxima atualização do programa de gerenciamento de risco de vocês. Fantástico, Danilo. Sem dúvida, as empresas já não têm excusa para não fazer as coisas certas ao respeito desta NR1. Muito obrigado por trazer a sua profissionalidade, a experiência da Brigante Advogados, para poder explicar esta questão complexa e urgente enquanto às empresas ficar cientes do que vai acontecer em apenas 55 dias. Muito obrigado por estar conosco, Danilo. Eu que agradeço o convite e as empresas que ainda não iniciaram o trabalho dessa atualização do PGR, fiquem tranquilas que esse período entre hoje até o dia 25 de maio é super possível fazer todo esse trabalho. Eu que agradeço, um ótimo dia. Ótimo dia. Tchau, tchau, Danilo. Para encerrar o nosso programa, vamos falar sobre o comércio exterior, ponto cada vez mais estratégico para as empresas brasileiras. Para falar do tema, recebemos a Ana Carolina Barcellos, gerente de pós-vendas da Columbia Trading,
que compartilha a sua visão sobre o atual cenário das importações e exportações e o papel das tradings na busca por mais eficiência e competitividade. Seja muito bem-vinda, Ana. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do meu mundo do comércio exterior. Bom, sou Ana Carolina, trabalho hoje na Columbia Trading. Estou aqui há 16 anos, trabalhei 15 anos no departamento de importações. O ano passado fui convidada para trabalhar no comercial junto com a equipe de pós-vendas, para trazer, inclusive, o conhecimento no comércio exterior, na importação, na exportação, para agregar o departamento comercial com novos negócios e estratégias, tanto para os clientes que nós já temos hoje na empresa, quanto para os novos clientes. Fantástico, Ana. Pois então, vamos começar com as nossas perguntas. Ana, o comércio exterior tem passado por muitas transformações nos últimos anos. Como o cenário internacional atual tem impactado as operações de importação e exportação no Brasil? Vamos lá. Nos últimos anos, a gente vem tendo muitas situações fora que afetam diretamente o Brasil e o nosso comércio exterior. Como, por exemplo, tivemos a pandemia uns anos atrás, que ela influenciou diretamente ali nas questões de produtos voltados para a saúde. Então, nós tivemos alguns booms de mercado internacional. Hoje nós temos alguns conflitos entre alguns países em que causam alguns conflitos. O que seriam esses conflitos? Então, a gente tem a questão estratégica de compra de mercadoria. Então, alguns países, alguns fornecedores passam a não fornecer mais, passam a não ter mais rota de logística internacional. Nós temos casos em que eles passam a atender apenas ao mercado interno para que não falte produto, como, por exemplo, matéria-prima. Hoje, matéria-prima é um dos maiores produtos de importação e exportação. Então, a gente vem sofrendo, inclusive, com relação ao valor do dólar. Então, a gente sabe o quanto o dólar hoje ele é impactante dentro de uma operação de comércio exterior. Então, ele vai determinar, basicamente, toda a nossa margem de venda do produto no mercado interno. Mas eu enxergo também, apesar desses pontos negativos, onde a gente tem que tomar os cuidados de não estar na mão de um único fornecedor, a gente sempre buscar alternativas, tanto com relação a produtor, quanto com relação às logísticas, rotas alternativas para trazer esta mercadoria para o Brasil. A gente tem um lado positivo, porque da mesma forma em que nós precisamos procurar e desenvolver novos fornecedores, o Brasil está sendo foco de procura de fornecedor estrangeiro. Então, a nossa exportação ela acaba aumentando. Nós temos uma produção muito boa, principalmente na parte de agronegócio, e o nosso mercado passou a ser muito procurado por outros países. Então, a gente tem na balança os dois pesos. Nós temos a parte um pouco mais impactante na importação, que é a questão de oferta de produto versus custo versus rota, mas também a parte da exportação. Nós tivemos uma grande procura e a gente vem batendo recordes nos números de exportações. Perdão. Entendi. Então, Ana, aí temos uma questão, como você falou, tanto pela parte da importação, que hay que ir com mais cuidado, mas também com um maior volume de exportações e mais empresa brasileira que está conseguindo exportar agora com o novo cenário. Então, aí chega a mi seguinte dúvida, seria, então, hoje, com esse cenário que você está planteando, quais são os maiores desafios para empresas brasileiras que querem, que se ven neste processo de importação ou exportação para poder fazer de um jeito mais eficiente? Vamos lá. Hoje eu enxergo que a gente tem, eu vou dividir em algumas etapas. Eu acho que uma das principais é a questão da burocracia que nós temos no Brasil, mas é uma burocracia importante para a importação. É a questão da garantia da entrada do produto de acordo com o nosso regulamento, com as nossas legislações, todos os cuidados para a importação,
a questão de entender como funciona o negócio da importação, porque eu acho que a gente já deixou de ser visto apenas como a importação de estou trazendo produtos para dentro do Brasil. Não é só estou trazendo produtos para dentro do Brasil, a gente precisa se adequar. Uma empresa importadora, ela precisa se adequar, ela vai buscar um fornecedor externo e ela precisa garantir a garantia de que este fornecedor externo vai cumprir todas as exigências que o Brasil ele determina. Na questão de alimentos, a gente tem ali mapa, a gente tem um Visa que determina os tipos de alimentos, os parâmetros que eles precisam ter para entrar no Brasil. Então, eu acredito que essa questão da burocracia fazer com que produtos estrangeiros eles se tornem similares a produtos nacionais, com as mesmas qualidades, com os mesmos parâmetros de acordo com os nossos órgãos anuentes. Então, este é um ponto que é extremamente importante e ele é desafiador, principalmente a parte os outros países, eles precisam entender como funciona a nossa legislação. Então, o transmitir a nossa todos esses pontos regulatórios, isso para a gente acaba sendo uma barreira, mas a Trade destaque para isso, a gente tem N setores que já trabalham com isso, a gente tem os pontos focais para lidar com esse tipo de situação. Um outro ponto, né? Então, primeiro é a parte burocrática, um segundo ponto seria mais a questão de custo. Então, como eu disse inicialmente, nós temos a questão do câmbio, porque hoje a taxa do dólar, ela influencia muito no nosso custo interno. O dólar está muito alto, inevitavelmente o nosso custo ele vai estar alto. E tem a questão de como os conflitos internacionais que nós temos, eles afetam no nosso transporte internacional. Então, eu tenho navios que passam a não fazer as mesmas rotas, eu tenho navios que passam a não utilizar os portos que antes eles utilizavam. Então, nós precisamos estar sempre 100% atentos com toda a mudança da logística internacional, para que a gente consiga montar uma operação sem que a mercadoria precise se movimentar demais para chegar aqui no Brasil. Então, quanto mais a mercadoria se movimenta, eu falo que os prejuízos eles acabam sendo um pouco maiores, porque são custos de movimentação, né? Quando eu digo movimentação, às vezes eu preciso de vários transportes para chegar até o porto. Então, é rail, via truck, até que chegue no porto e a gente consiga colocar dentro de um navio. Então, a gente precisa analisar exatamente essa rota e o que a origem pode nos fornecer com relação a frete. Isso influencia demais no custo. Então, são pontos importantes que a gente precisa ter para que a gente não se perca no meio do processo e essa mercadoria ela tem um custo muito elevado na entrada aqui no Brasil. E um terceiro ponto que eu acho extremamente importante também é a parte do conhecimento técnico. Como eu disse inicialmente, cada produto ele tem uma necessidade específica para entrar no Brasil. Então, ou é o seu órgão anuente, ou por exemplo, bebidas, a gente tem os selos de IPI, que a gente precisa passar por uma etapa, ou aqui no Brasil, em alguns casos, na própria origem, eles fazem essa selagem. Então, existem estudos, tanto logísticos, aduaneiros e tributários para cada tipo de produto. Então, você precisa ter esse conhecimento técnico para quando essa mercadoria chegar no Brasil, não se perder muito mais tempo aqui para que a gente possa liberar esta carga para venda. Então, são algumas preocupações que a gente precisa ter, que são desafios aí que a empresa brasileira precisa entender para poder enfrentar a importação. Perfeito, Ana. Pelo que você fala, um pouco baseado nesta última resposta que você me deu, claramente dá para perceber que é um setor que está em constante evolução, que tem muita mudança e não só de um ano para outro, sino, como você está falando, quase ultimamente de uma semana para outra está em constante mudança. Então, aí eu tenho duas coisas. Uma primeira que casi sobreentendo, ¿no?, que o papel de las tradings tem mudado ultimamente para acompañar essa evolução, mas já sendo um pouquinho mais concreto, o que as empresas esperam hoje de uma parceira de comércio exterior, como neste caso, por exemplo, estamos falando da Columbia Trading? Sim, vamos lá. As trades, inicialmente,
elas eram vistas apenas como uma empresa que faz um transporte internacional, a empresa que tira a mercadoria do exportador e entrega para o meu cliente. Tanto o comércio exterior, o mercado, o mundo, ele vem mudando. E a gente precisa, nós trades, nós somos prestadores de serviço, nós precisamos estar prontos para todos os tipos de cenários. E eu preciso deixar o meu cliente confortável com qualquer mudança que o comércio exterior, que o mundo, ele vá fazer influencie dentro do nosso mercado. Então, a trading, ela vai trabalhar com o fornecedor, com o exportador. A trading vai trazer a melhor alternativa de frete. A trading, ela vai analisar qual é o teu produto, qual é a sensibilidade do teu produto para a gente poder indicar a melhor logística que se encaixe para ele. Nós vamos analisar se este produto ele precisa atender a alguma demanda específica de órgão anuente aqui no Brasil. Vamos preparar toda esta demanda, nós vamos preparar material, nós vamos deixar a tua mercadoria pronta para que ela esteja apta para ser vendida no mercado brasileiro. Então, a trade vai cuidar da parte financeira, então a gente consegue dar o suporte, tanto na parte de financiamento, que hoje a trade é muito utilizada, a gente financia muitas operações. Na questão do câmbio, com as oscilações, também ainda voltada na parte financeira. A gente tem operações de hedge, que é uma forma da gente travar um dólar e que o cliente entenda qual que é o valor do produto dele desde o começo da operação até o momento que eu vou vender. A gente tem as questões técnicas, é entender o produto, entender o que este produto necessita para poder ser desembaraçado, nacionalizado no Brasil. Então, nós temos a expertise, a Colômbia tem expertise em vários nichos de produto. Nós trazemos têxteis, alimentos, químicos, aeronaves, já fizemos operação de veículo, então a gente entende de tudo um pouco. Então, o caminho das pedras nós temos, a gente tem as nossas pesquisas, a gente faz também a parte tributária, então a gente traz o melhor desenho tributário para o teu negócio. Então, a gente vai analisar, inclusive, qual é o melhor porto de entrada da mercadoria. Então, a nossa ideia realmente é que o cliente ele nos contrate, deixe toda a operação na nossa mão, nós vamos montar, nós vamos dividir, compartilhar com o cliente todos os cenários possíveis. Eu acho que um ponto muito importante é a questão do risco. Então, entender todos os pontos, todos os cenários, e se eu tenho um risco em cada cenário. E estar preparado para os riscos. A gente tem vários riscos na operação. Com a nossa experiência, estamos preparados para grande parte desses riscos. Então, a gente trabalha para não ter, mas também estamos preparados caso a gente tenha algum problema no meio do caminho. Perfeito, Ana. E para terminar, eu gostaria de tocar uma questão que está acontecendo de fato muito com a Câmara. Nós, faz algum tempo, e nosso trabalho normal, acompanhamos emissores comerciais e vemos que muitas destas empresas enxergam o comércio exterior como algo muito complexo. Então, você, desde a sua posição, nos pode ajudar muito com esta questão. Como na trading pode ajudar a simplificar esse processo na cabeça das empresas? Ai, vamos lá. E realmente, o comércio exterior, ele é algo bem complicado, bem complexo. Eu acho que, até por conta desta burocracia toda que nós temos, como eu disse inicialmente, é importante que a gente tenha toda essa burocracia, até pela segurança do que está sendo trazido e vendido para o Brasil. O que a gente consegue, o que a gente faz para simplificar a operação? Nós temos uma frase que a gente usa bastante, que nós somos a extensão dos nossos clientes. Então, nós somos a extensão do departamento de comércio exterior dos nossos clientes. E a nossa preocupação é que o cliente se preocupe com o negócio dele. Então, se o negócio dele é desenvolver produto, ele vai desenvolver. Se o negócio dele é fazer a venda nacional, ele vai fazer a parte dele, porque a parte da importação, a trading, está preparada para atender. Então, nós vamos cuidar de todas as etapas do processo. Nós vamos analisar, como eu disse, analisar a mercadoria, analisar a NCM, vamos ver todos os documentos que precisam, nós vamos conferir todos os documentos. Se for o caso, nós vamos
enviar modelos de documentos necessários para a liberação da mercadoria aqui no Brasil. Nós vamos cuidar toda a parte de câmbio, análise de taxa cambial a gente faz, principalmente quando a gente tem algumas operações, nós que cuidamos do fechamento do câmbio. Então, quando a trading cuida do fechamento de câmbio, a gente faz análise de taxa, a gente consegue entender de acordo com o mercado se o dólar ele vai cair, se o dólar vai subir. Então, a gente faz essa análise diária, a gente consegue montar esse custo de forma antecipada, cuidamos de toda etapa do transporte, a gente cuida da entrega, da distribuição da mercadoria dos clientes aqui no Brasil, toda a parte de desembaraço, toda a parte regulatória. Então, nós cuidamos absolutamente de tudo. Nós montamos, a todo momento, a gente monta estratégias, a gente apresenta estratégia, apresenta prazos, custos, e nós vamos compartilhando para o cliente. Então, ao invés do cliente ter que preparar tudo, nós preparamos, compartilhamos e tomamos a decisão juntos. Puxa, o sea, o cliente só precisa se focar em lo que ele sabe fazer, que já vocês se encargam de todo o restante, né? Exatamente isso. Perfeito, Ana. Puxa, Ana, pois muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, pelo seu conhecimento, pela experiência da Columbia Trading, que com certeza neste novo cenário onde Brasil com certeza está exportando e tem perspectivas de exportar bem mais para outros países, ter um parceiro, como neste caso, por exemplo, a Columbia Trading, marca às vezes a diferença, né? Como eu disse, muito obrigada. Fiquei muito feliz com o convite, muito feliz por poder compartilhar. Minha vida foi baseada no comércio exterior, sempre trabalhei em tradings, então poder trazer um pouquinho do meu mundo, poder trazer um pouquinho do que vem acontecendo, e sempre que precisarem de mim, estou à disposição de vocês. Com certeza vamos a precisar de você mais na frente. Muito obrigado, Perfeito. Ana. Um abraço. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. E assim encerramos mais um episódio de Panorama Câmara. Obrigado por estar conosco em mais uma conversa que conecta conversação, informação e negócios. Continua acompanhando a Câmara Espanhola nas redes sociais para ficar por dentro dos próximos episodios, eventos e novidades do nosso ecossistema. Até o próximo episódio.